Nosso bom dia a todos, amados irmãos em Cristo, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco na manhã deste domingo de EBD, quando vamos estar trazendo aqui uma palavra a respeito, finalizando aquela parte dos nossos estudos sequenciais que diz respeito aos heróis da fé. Nós demos aquela pausa devido à homenagem aos jovens, tivemos a homenagem também a várias pessoas que tivemos que dar uma alternada nos domingos, mas voltamos agora encerrando, falando a respeito deste homem de Deus chamado Davi. O nosso estudo de hoje diz respeito às lições da vida de Davi, dividindo sobre dois passos importantes que são concernente o acesso dele, os passos que deram para ele ser rei e as lições da vida de Davi. Queremos estar transmitindo esta palavra para vocês numa breve pastoral nesta manhã de domingo. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, te agradecemos pela tua palavra. Continua nos ensinando, nos dando, ó Deus, motivos para estarmos diante de ti a cada manhã, a cada domingo, a cada dia, para estarmos, ó Deus, o culto a ti. Neste dia de domingo, na matinal da manhã, neste dia nós possamos, ó Deus, estar alegres em Tua presença, reunidos nossas famílias ao redor da Tua presença. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queremos ler dois textos. O texto tradicional de Hebreus capítulo 11, quando diz a parte final, praticamente, de Hebreus capítulo 11, quando você vai ler esse texto, você vai perceber que lá no finalzinho do versículo 30, 32, 33, diz lá, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais subjugaram pela fé reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. E o texto de Hebreus 11, 32, que fala a respeito desses últimos personagens que fora Davi. Queremos ler também, paralelamente, onde vamos estar tirando algumas lições, no Salmo 37, o Salmo 37, versículo 3 ao 7 só. Confia no Senhor, versículo 3, Salmo 37, 3. Confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Este é o Salmo 37, de 1 a 3, da qual nós vamos estar baseando fundamentalmente a nossa palavra nesta manhã. Queremos dizer, amado, que estamos aí nessa expectativa, de voltarmos um dia em julho, se Deus quiser, aos trabalhos do Senhor, no meio a primeiro domingo de julho. Então vamos, amado, Davi, este homem de Deus, esse é o personagem hoje dos heróis da fé, o rei Davi. Queremos dizer, amado, que Davi foi o rei de Israel, ele era filho de Jessé, o belemita, e habitavam todos na cidade de Belém. Davi, logo de jovem, na sua juventude, sendo pastor de ovelhas, tocava harpa e acompanhava o seu rebanho por aquelas pastagens ali rumo a Jerusalém. Davi teve em 1 Samuel 16, essa história toda de Davi, você vai ver em 1 Samuel, capítulo 12, 13, e vai em diante subindo até o 16, 17 de 1 Samuel. E diz no 1 Samuel 16, verso 1, o Senhor disse ao profeta Samuel, até quando terás dó do rei Saul, havendo eu rejeitado a ele, para que ele não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem até mim, pois eu enviarei a Jessé, porque dentre os filhos tenho provido um rei para Israel. Vejo que esse passo é importante no aspecto de dizer um dos primeiros passos para Davi chegar ao reinado foi a assunção, a sua escolha pelo próprio Deus,
Havia rejeição de Saul e agora a admissão e no lugar dele de Davi. Então, o profeta Samuel chega à casa de Jessé e pede para conhecer seus filhos. Essa história belíssima em que Jessé, o pai de Davi, apresenta a sua família, seus filhos, homens fortes de guerra, mas a Bíblia diz que Deus não olhava pela aparência, nem pela estatura, porque o Senhor não olha como o homem olha por aparência, mas ele olha para o coração. Assim disse Deus a Samuel. Isso é importante para nós, né? E daí em diante, Davi chega e vai ser escolhido como rei de Israel, no capítulo 16 de 1 Samuel. Samuel unge rei de Israel. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e, é claro, se apoderou de Davi, para que ele se tornasse rei de Israel. E isso tornou o amado Davi um homem, de certa forma, não muito bem visto por Saul e seus inimigos, que começaram a tramar a morte de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi, diante daqueles grandes desafios, e um dos grandes desafios foi este, ele vencer os filisteus, no caso daquele grande episódio de Golias, lá do capítulo agora 17. Golias saiu do meio dele, gritou para que um homem entre Israel viesse à luta contra ele, e Davi se prontificou e disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Israel? E daí em diante a Bíblia diz que Deus deu força a Davi. Deus estava com Davi para vencer essa batalha enorme contra aquele grande gigante. Davi tomou seu cajado nas mãos, pegou suas 5 pedras e as deixou em sua alforge, a sua bolsa de pastor. E isso mostra que Davi também, além de confiar em Deus, ele confiava nas suas armas, naquilo que ele tinha para lutar. Davi tinha uma grande amizade com o filho do rei Saul, chamado Jonatas. Essa amizade fez com que Jonatas, filho de Saul, várias vezes, ao saber que o seu papai estava tramando contra Davi, o livrou da morte, mandando avisar a Davi. Davi se torna rei e de agora em diante, rei de uma grande nação por 40 anos. Davi viveu e lutou muitas guerras, ele foi vitorioso, fez com que Jerusalém, que fosse a capital de Israel, trouxe a Arca da Aliança para dentro do templo novamente, e daí em diante casou-se e começou sua vida de reinado sobre Israel. E isso, amado, para nós traz algumas lições que eu quero estar partilhando com você nesta manhã de domingo. Que lições são estas, amado? Que, na verdade, todos nós temos, de certa forma, pontos positivos e negativos. E um dos pontos que eu quero destacar agora é o lado negativo, destacando alguns erros, falhas no ministério, na vida de Davi, da qual eu e você também cometemos, é claro. E o primeiro erro está lá, em 2 Samuel 11, de 1 a 5, que fala a respeito do adultério dele com Batseba. Em 2 Samuel 11 também, 25, fala do assassinato de Urias, e o levantamento do censo ao povo em 2 Samuel 24, de 1 a 25. Então Deus não se agradou dos erros de Davi, nem poupou quando agiu com maldade. Por isso esses erros, Davi sofreu as consequências dos seus pecados, que foi a perda do seu filho, que teve com Batseba, mas se arrependeu e se voltou para Deus, porque ele sabia que a sua salvação dependia de Deus. Ele era muito jovem, mas, como dizia o Salmo 37, nunca viu um justo desamparado, nem seus filhos a mendigar o pão. Parece que Davi está escrevendo esse salmo já na sua velhice, me refiro ao Salmo 37, que vamos meditar agora, da qual a gente percebe algumas lições preciosas. O versículo 3 diz assim, do Salmo 37, o texto básico da nossa meditação: confia no Senhor, faz o bem, habita-te na terra e alimenta-te da verdade. O primeiro versículo diz que confia no Senhor. Davi aprendeu ao longo da sua vida que o único que podemos confiar
é em Deus que nunca nos deixa, nunca nos abandona. Deus o protegeu como pastor das ovelhas no campo, dos animais selvagens, que tentaram matar as ovelhas, como também a ele. Deus também lhe deu vitória contra Davi, contra Golias. Deus lhe protegeu dos ataques quando ele fugia de Saul. Deus protegeu de várias formas, mostrando que quando nós confiamos em Deus, Ele mesmo provê a nossa proteção, nosso sustento. O Salmo 125:1, bem conhecido, diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. No Salmo 9:10 também diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Salmo 9, verso 10. A segunda lição que nós aprendemos da vida de Davi é não só confiar no Senhor, mas também fazer o bem. O versículo 3 também reafirma uma segunda lição: habita na terra, alimenta da verdade. Ele diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra. Fazer o bem aqui, amado, é servirmos a Deus com alegria, com bondade. Então ele nos chamou para fazer bem aos outros, não a pagar mal com mal. E a opção às vezes você tem, mas sempre faço bem àqueles que até nos odeiam. Fazer como Davi poupou a vida de Saul. Interessante, de Saul tentou matá-lo várias vezes e ele poupou a vida do rei, porque ele não queria se voltar contra a autoridade que era o rei. Então fazer o bem é isto. Quando a gente lê Gálatas 6:9, lá Gálatas 6:9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois a seu tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Mateus 5:16, no Sermão do Monte, Jesus diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. A terceira lição que eu aprendo está no versículo 4. O versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor, deleita-te, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Vejam que Ele está dizendo: deleita-te, agrada-te do Senhor. Deleitar aqui é ter prazer, satisfação, contentamento. Davi, isso implica em reconhecê-lo como Deus verdadeiro. Deleitar aqui significa, amado, compreender o seu senhorio, tá? Dizer que Ele é o seu Criador, o seu sustentador de todas as coisas, aquele que governa e que tem propósito soberano para a tua vida. Então é isso que o Salmo mostra para nós, que Davi era um rei poderoso, sim, ele tinha todas as riquezas, louvor das pessoas, no entanto ele se deleitava, tinha prazer de estar num relacionamento de comunhão íntima com Papai do Céu, o nosso Deus eterno, aquele que nos ama, aquele que quer estar conosco. O Salmo 16:11 diz: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmo 16:11. A quarta lição e última que nós aprendemos: confie no Senhor teu caminho. Veja que Deus dirigiu toda a vida de Davi nas escolhas boas que ele tinha que fazer. As escolhas más cabe a nós mesmos fazermos, não deveríamos. Por isso ele diz: confia no Senhor, apoie o seu coração, não apoie o seu coração no teu entendimento, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5-6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe, não te apoie no teu próprio entendimento. Muitas das vezes, amado, nosso caminho não é o caminho do Senhor e Deus quer muitas das vezes nos direcionar à sua vontade. O versículo 7 final, ele diz assim, mais uma lição para nós: descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Descansa no Senhor. Davi esperou 20 anos para se tornar rei de Israel. Reinou 40 anos, aprendeu a manter-se firme na sua vida de trajetória diante, fazendo a vontade de Deus. Na verdade, amado, a gente percebe que o próprio Jesus disse lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração, e alcançareis descanso para a vossa alma. Essa é a nossa palavra nesta manhã, dizer que Davi foi escolhido por Deus, chamado por Deus para uma grande missão, ser rei Israel, como ele tem chamado também a todos nós. Eu aprendo com Davi que Davi tinha respeito pela autoridade estabelecida por Deus. Quem? Saul, no caso ali. Mas mesmo o Saul errado, ele não revidou os seus males ao rei Saul. Davi tinha desejo de aprender e se sujeitar à vontade de Deus. Era um verdadeiro adorador ao Senhor, era responsável e tinha um profundo amor pela lei, como ele tinha prazer em estar na lei do Senhor. Ele revela sua coragem e valentia e não tinha medo de enfrentar nenhum problema, nenhum gigante, porque todas as suas guerras estavam integralmente com a ajuda de Deus. Então fica essa palavra nesse estudo desta manhã, nessa pastoral, para você, com a sua família, meditar também nessas características que marcaram a vida de Davi e nas lições do Salmo 37, do versículo 3 a 7, para as nossas vidas. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe ricamente e à noite vamos estar transmitindo a palavra de Deus em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, derrama abundante graça sobre nós, nos ensina, nos guarda, nos livra, nos dá um dia abençoado em Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, em nome de Jesus.